Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também nos agregadores de podcast, na rádio da Universidade Federal de São Carlos, no YouTube, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos pro auge. Alô, alô, repórter Esso, alô? Professor 20, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Prepara-se para bater Durval e a galera com um grito na garganta. Prepara-se, Carlinhos Bala passou pela bola. Lá vai Durval! É gol! Que cacetada de Durval! O goleiro quando olhou, a bola estava dentro, Cabral! Veículo responsável por levar informação e entretenimento até os locais mais remotos, o rádio no Brasil é uma mídia centenária. Ao longo do tempo, conquistou uma legião de ouvidos fiéis, sendo considerado um importante meio de integração nacional. Em um século, o rádio resistiu e se adaptou à chegada de novas tecnologias, mantendo-se ainda presente na vida dos brasileiros. Eu mesmo não abdico do rádio no carro. Se hoje eu estou à frente do podcast Papo no Auge, é porque um dia eu fui tocado pelas ondas potentes do quase místico aparelho. Minha saudação, minha deferência aos profissionais do rádio. E para falar sobre o secular rádio, convidamos a este Papo no Auge o professor Dr. Luan Chagas. O professor Luan é professor do programa de pós-graduação em comunicação e da Faculdade de Comunicação e Artes da Universidade Federal do Mato Grosso, doutor pelo programa de pós-graduação em comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com estágio doutoral na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. O professor Luan coordena ainda a Rede Nacional de Pesquisadores em Radiojornalismo, a Rede Radiojor, integrante da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, integra também os conselhos fiscais da Rede de Rádios Universitárias do Brasil e da Associação Brasileira de Podcasters. É diretor regional Centro-Oeste da Intercom, Sociedade Brasileira de Pesquisadores Interdisciplinares em Comunicação, foi jornalista na Fundação Nossa Senhora de Belém, nas rádios Cultura e 93 FM, com a produção de reportagens para emissoras como Band News Curitiba, CBN, RIC e Gazeta do Povo. Atua em pesquisas que envolvem o radiojornalismo e a seleção das fontes, consumo de rádio e produção de podcasts, interfaces entre o rádio e política e o interesse público, jornalismo e novas configurações de rotinas. Que baita currículo, que honra ter um profissional do seu gabarito em nosso podcast discutindo um assunto que a mim é muito caro, o rádio. Satisfação tê-lo aqui e já começa a perguntar, professor Luan, por que ser jornalista, por que estudar o rádio, por que comunicação, por que a docência e a pesquisa? Bem-vindo ao Papo no Auge, professor. Obrigado pelo convite, Saulo, é um grande prazer estar aqui no podcast Papo no Auge, que já teve muitas pessoas aqui, muito interessantes, inclusive muita ciência aqui, né? Eu acho que muito debate
sobre a democracia, sobre a ciência, sobre as nossas universidades, um podcast fundamental. Você me mandou os convites, eu comecei a ouvir antes os podcasts para poder chegar aqui, né, e conversar com você. E eu acho, sabe, Saulo, que a comunicação, ela demanda do aprofundamento científico. Nós temos hoje uma ciência da comunicação consolidada no Brasil, temos programas de pós-graduação com nota 7 na CAPES, nós temos revistas A1 e A2 que são referências no Brasil e no mundo, como Matrizes, Brazilian Journalism Research, nós temos a revista brasileira da Intercom e entidades que, inclusive, agregam congressos com mais de 3, 4 mil pessoas, né, para debater a ciência da comunicação, como é a Intercom, da qual eu tenho a honra de fazer parte da diretoria, ou a própria SPPJ, da qual eu tenho a honra de coordenar a rede de pesquisadores em rádio e jornalismo. Eu acho que hoje, diante do cenário da comunicação no Brasil, o maior número de meios de comunicação no Brasil, segundo os estudos do Atlas da Notícia de 2021, a gente tem o maior número de veículos são emissoras radiofônicas. Nós temos quase 13 mil emissoras de rádio no Brasil. Onde a internet não chega, chega uma emissora de rádio. Onde a TV não chega, chega uma emissora de rádio. Onde muitas vezes a gente não consegue ter acesso à banda larga, porque a gente sabe que a distribuição da banda larga no Brasil é muito difícil, chega uma emissora de rádio. Nós tivemos a oportunidade de, durante a pandemia, distribuir pílulas de áudio com o projeto de extensão em rádio podcast, o Comunicast aqui da UFMT, para emissoras ligadas a comunidades ribeirinhas, a comunidades indígenas no interior de Mato Grosso, no interior de Goiás, no interior de Roraima. Então é muito importante estudar o rádio nesse momento, porque eu acho que faz parte do processo democrático, fez parte, durante o período de isolamento, de uma reflexão sobre quais meios de comunicação a gente usa, inclusive para levar educação para as nossas crianças durante aquele período, e hoje é um meio centenário, né? Então, que para nós demanda de um meio que passou por um período de implantação, passou por uma era do espetáculo, passou por um período de segmentação com a chegada da TV, quando todo mundo achou que o rádio ia acabar, e hoje nós estamos nesse momento de rádio expandido, de rádio que se expande para além do dial, está no AM, está no FM, está no celular, está na internet, está no computador e está aqui no podcast. Sensacional! Que vibração é essa, professor? Obrigado por trazer, né, a sua voz tão pujante e pulsante. O intuito desse episódio do Papo no Auge é falar sobre o centenário do rádio. E nas nossas conversas prévias, o senhor dizia que o rádio já ultrapassou a barreira secular, já passou dos 100 anos. Quando nasce a radiofonia no Brasil, professor? E pelo que eu vi, essa história passa por Pernambuco, minha terra, né? Exatamente. Eu acho que eu tive a honra de estar nos últimos dias, né? O congresso da Intercom foi em João Pessoa e eu fui para Caruaru, fiquei em Recife, fui conhecer Bezerros, no interior de Pernambuco, fui conhecer a Serra Negra, conhecer o Alto do Moura, né, o ateliê do J. Borges, enfim, são lugares incríveis lá do interior de Pernambuco. E o rádio, na verdade, se a gente pegar, por exemplo, os fundadores do rádio no mundo como um todo, a gente vai ter o Marconi, os irmãos Marconi na Itália, a gente vai ter o padre Landel de Moura, que era um padre brasileiro do Rio Grande do Sul, que fez as primeiras experimentações de transmissão ponto-massa a partir de 1889. Você imagina? Então a gente já tinha ali, no final do século XIX, muitas experiências sendo realizadas, que naquele período foram até um livro muito interessante para quem quiser, Padre Landel de Moura, do Hamilton Almeida, para acompanhar, que é muito interessante, sabe, porque a sociedade brasileira deve o reconhecimento de um grande cientista que foi o Padre Landel de Moura. Ele consegue desenvolver uma tecnologia, ele vai para os Estados Unidos, ele tenta patentear lá aquela tecnologia, volta para o Brasil, e aqui no Brasil ele não é reconhecido e não tem o reconhecimento necessário, como a gente sabe que, historicamente, num país colonizado, a racionalidade colonizadora também é muito grande, né, em alguns aspectos da história. Depois, entre 1910 e 1920, nós vamos ter uma série de experimentações daquele período onde as potências estrangeiras, como Inglaterra, Estados Unidos em menor grau, né, porque ali entre esse período as maiores potências estavam concentradas entre Inglaterra e Alemanha, eles traziam, por exemplo, a Westinghouse, que era uma empresa que trazia equipamentos militares, fez as suas primeiras experimentações ali na Ilha das Cobras, na região da Baía de Guanabara, onde já transmitia também de um ponto para outro sem fio. O Wi-Fi nasceu aí.
Então, o Wi-Fi nasce com o Paranel, ele nasce depois com a possibilidade de levar a voz humana sem a necessidade de um cabo, que até então era normal por conta do telefone. E veja que essas primeiras experimentações já aconteceram ali. Até que, a partir de 1915, 1916, vão surgir as radioclubes, ou as radiosociedades, que é o crowdfunding da época, né? Que é quem tinha condições, ou seja, as elites, elas vão ter condições de montar suas primeiras emissoras. A gente conhece por Rádio Clube, Rádio Sociedade, Rádio Clube de Pernambuco e Rádio Sociedade, porque elas fundavam sociedades, clubes de aficionados pelo rádio que pagavam, inclusive, pagavam uma assinatura para ter um aparelho e para ter ali a transmissão da rádio. E a primeira emissora que surge como forma de emissora, com transmissão específica, como a gente conhece, com uma linguagem nesse formato, vai ser a Rádio Clube de Pernambuco, que teve a sua primeira transmissão no dia 6 de abril de 1919. Veja que entre 6 de abril de 1919 e 7 de setembro de 1922, a gente vai ter uma diversidade de experimentações pelo Brasil, sabe? Então, antes de 1922, a gente já tinha essa recorrência. O professor Luiz Maranhão, o professor Pedro Vaz e o professor Luiz Arthur Ferrareto, eles vão investigar. Isso é ciência. Eles vão atrás da história, vão fazer a historiografia do processo de início do rádio e acabam descobrindo que, na verdade, a primeira transmissão de rádio no Brasil ela ocorre em 6 de abril de 1919 e não necessariamente em 1922. Não quer dizer que a gente desconhece o que aconteceu em 1922. É muito importante reconhecer que aconteceu a Exposição Internacional do Rio de Janeiro, o presidente Epitácio Pessoa vai e faz a sua se coloca a ópera Guarani e depois o presidente Epitácio Pessoa faz o seu discurso. O que nós tínhamos até então na história do rádio era reconhecer que essa é a história oficial, que mais uma vez é uma história muitas vezes ligada ao Sudeste, ligada aos historiadores dessa região, que acabam favorecendo muitas vezes os estudos, têm mais condições de estudar, mas que ao longo do tempo surgiram outros estudos. Então há uma revisão do processo de entendimento sobre quando começou o rádio. Não quer dizer que a gente está desconhecendo o que foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que inclusive vai se estabelecer em 1923. Então a Rádio Clube de Pernambuco é pioneira, inclusive, como formato de emissora, né? E aí há que se reconhecer que, na verdade, o rádio completou 103 anos esse ano e nós temos as comemorações dos 100 anos da primeira exposição, né, da Exposição Internacional do Rio de Janeiro. Mas transmissão radiofônica já ocorria ali desde 1919, como a gente pôde acompanhar graças à ciência. Quando a gente tem uma descoberta da ciência que gera vacina, tem que respeitar a vacina e tomar a vacina, né? E quando a gente tem uma descoberta da comunicação, da história, também é muito importante que a gente possa reconhecer essas descobertas, esses achados. Didático, professor. Obrigado de verdade. Olha, e vou fazer um parênteses aqui, né? Eu sou professor de português, eu fiz letras na Federal de Pernambuco, fiz administração depois na Universidade de Pernambuco, mas o meu sonho era o jornalismo, era o rádio, né? E eu treinava quando era criança para ser narrador de futebol. Eu treinava com times de botão. Eu brincava sozinho em casa e treinava, e eu ouvia a Rádio Clube, ouvia a Rádio Jornal, inclusive o Roberto Queiroz, que eu cresci ouvindo, morreu um dia desse, né? E nesse episódio eu vou colocar até como vinheta a narração dele no Gol do Esporte em 2008 contra o Internacional, ele dizendo é cacete. Essa narração é antológica, tá? Então assim, professor, obrigado. E aí, continuando esse nosso papo aqui, professor, nessa história centenária, o rádio se reinventou várias vezes. Na década de 20, tivemos o boom de emissoras. Na década de 40, a era de ouro do rádio e a cultura das radionovelas. Com o antropólogo Roquete Pinto, pai da radiofonia brasileira, disse, né? O rádio foi professor de muitas e de muitos ao veicular conteúdo educativo. Já a Rádio Mairink Veiga se destacou pelo espetáculo produzido, mudando assim a maneira de se administrar uma emissora e entregar conteúdo. Afinal, por que o rádio é tão importante para o imaginário, para os negócios atrelados à comunicação e para a cultura brasileira, professor? Eu acho que o rádio ele se confunde com o desenvolvimento social e econômico do Brasil, com a chegada da educação no interior do Brasil, inclusive, porque veja que Roquete Pinto vai ser uma pessoa que ele tende a utilizar o rádio com o foco na educação.
Tanto que a Rádio MEC, que está sendo fechada pelo atual governo, que se tenta descontinuar essa emissora, que é uma pena, foi doada pelo Roquete Pinto para o governo, para o Estado brasileiro, para nós, ele deu para nós, para a nossa população, essa emissora que se transformou na Rádio MEC em homenagem, inclusive, ao Roquete Pinto. O idealismo do Roquete Pinto se dava, inclusive, em torno da possibilidade de você ter a educação por meio do rádio, de você ter a educação popular, de você ter ali a música popular brasileira, de você trazer, né, aquilo que era mais importante. Veja que nessa fase de início do rádio, nós tivemos um alinhamento das emissoras em torno dessa intenção mesmo daquilo que o Bertolt Brecht escreveu lá em 1932, que o rádio não devia só transmitir, mas deveria conversar com os ouvintes, né, deveria levar. O mais impactante... Agora você imagina, Saulo, às vezes a gente olha para nossas tecnologias hoje e pensa, nossa, surgiu o Instagram. Nossa, surgiu um celular que faz isso. Nossa, surgiu não sei o quê. Até 1922, 1919, 1920, ali até o início da década de 20, nós tínhamos o material impresso, o jornal impresso, nós tínhamos a charge, as caricaturas, as revistas, os cartazes, mas é a primeira vez que nós temos um meio de comunicação eletrônico de massa. Então, a sensorialidade, vão ter historiadores como Nicolau Tchevchenko, por exemplo, a sensorialidade das cidades vai mudar. O acesso às leituras dos jornais e da política vai mudar porque as pessoas que não conseguem ler e escrever naquele período vão ter acesso a essas informações pelo rádio. As pessoas se juntavam em torno da sala para ouvir as radionovelas. Quando chega o rádio espetáculo, que muita gente chama de era de ouro do rádio, ali entre os anos 30 e os anos 50, veja que também há uma politização do rádio por conta da era Vargas. Vai surgir aí a Hora do Brasil. O Vargas estabelece um horário em que tem que ser definida pelas emissoras, para as emissoras falar sobre o que acontece na política do Brasil como uma política pública, né? Em 1934 se transforma em Voz do Brasil. Não, surge em 1934 e em 1938 se transforma em Voz do Brasil. E até hoje está aí a Voz do Brasil, como um espaço onde você vai saber de tudo sobre os três poderes, tanto legislativo, judiciário e executivo. Esse momento do rádio faz com que as pessoas parem para ouvir radionovela. A telenovela que nós temos hoje, ela começa com O Direito de Nascer, como uma das radionovelas que foi de maior sucesso assim, na história do Brasil. A gente tem pela primeira vez a chegada dos debates públicos na radionovela. Depois, em 1945, com a abertura da censura e o fim do Estado Novo, isso se amplia, ou seja, você traz para dentro desse espaço uma reconstrução da realidade a partir dos anseios do povo brasileiro dentro das emissoras. Quando, em 1950, chega a TV no Brasil, a gente tem um outro reformular, que são as primeiras emissoras, como você citou, Mainique Veiga, Rádio Continental do Rio de Janeiro, que vai dividir a programação entre esporte e jornalismo. Há um surgimento nos anos 50, mas que vai impactar mais nos anos 60, que é o transistor. Até aquele momento, a gente tinha o rádio no meio da sala, que nem a televisão no meio da sala, muitas vezes. Você tinha o rádio, as pessoas sentavam ao lado do rádio, e para ouvir rádio, você tinha que parar ali e ouvir. Com o surgimento do transistor, nós temos o primeiro dispositivo móvel, né? Que faz com que o rádio tenha condições de sair da casa das pessoas e, por meio de uma bateria ou pilha, ser ouvido em qualquer lugar. Esse surgimento do transistor também faz com que o repórter vá para a rua, ouvir as pessoas, entrevistar, ligar de lá. A cobertura do Buraco Quente, por exemplo, é um episódio histórico lá no Rio de Janeiro, onde um acidente de trem acontece ali na região do Buraco Quente. Você tem a primeira transmissão ao vivo, totalmente do local dos acontecimentos, faz com que o rádio seja o meio mais rápido de transmitir uma informação. Você está no local, você não precisa instalar televisão, nada, você olha para o acontecimento, liga e o momento que a tua voz está narrando aquilo, ou um jogo de futebol mesmo. É muito engraçado que a gente tem vários vídeos, né, de as pessoas assistindo o jogo da Copa e comemorando antes do pessoal que está vendo na TV, né? Mas e aí você tem uma expansão disso. E, obviamente, com o surgimento da internet, dos anos 90, com a chegada de outras possibilidades, a gente tem hoje uma infinidade de produções que vão para outros espaços. Com a chegada do podcast, abriu a possibilidade de a gente ter várias pessoas fazendo rádio, fazendo linguagem sonora, A gente tem um ressurgimento das radionovelas por meio dos podcasts narrativos ficcionais, um ressurgimento das grandes reportagens radiofônicas por meio das narrativas jornalísticas dentro do espaço dos podcasts. As emissoras estão investindo nisso também.
Então, o rádio sempre esteve atrelado ao desenvolvimento social e histórico do Brasil e, ao mesmo tempo, foi parte das discussões. Quando o João Goulart quase não foi empossado em 1961, na renúncia do Jânio Quadros, ele estava na China por um azar, e a discussão naquela época era que ia ter um comunista no poder, que estava na China. Aí, para ele voltar para o Brasil, se produz aqui uma cadeia da legalidade, que vai se chamar, que é uma cadeia de emissoras de rádio que o Brizola vai juntar naquele período, desde lá do Rio Grande do Sul, mas também vão ter emissoras no Rio de Janeiro, vão ter emissoras em São Paulo, que vão se juntar para garantir a legalidade, a posse do presidente, que é o presidente natural a ser assumido. Então o rádio está na história da população brasileira, sabe? Quando na censura da ditadura não se podia falar contra a ditadura, a Rádio Jornal do Brasil colocava o som das bombas, o som das manifestações, colocava o som da professora Ana Baum, foi professora na Universidade Federal Fluminense, já aposentada, tem vários textos que relatam assim como as emissoras adotavam estratégias para denunciar o que estava acontecendo sem necessariamente usar a voz, porque o rádio, a linguagem sonora, tanto o rádio como o podcast, é feito de palavra, é feito de música, é feito de efeito e é feito de silêncio. Muitas vezes o silêncio, o som, a paisagem sonora remete a muita coisa que as pessoas vão entender por si só o que é aquela situação. Muito bom. Rádio é resistência, e para mim está na minha memória afetiva ouvir Luiz Gonzaga, meu pai às 4, 5 horas da manhã, ligar o rádio para ouvir Luiz Gonzaga e Roberto Carlos. Isso não sai da minha cabeça de jeito nenhum. Minhas avós, uma analfabeta, inclusive, né, ouvia muito rádio. Muito bom, professor. E como é que o rádio, o jornalismo e o esporte se encontram nas ondas sonoras, professor Luan Chagas? A partir dos anos 20 já. Veja que o surgimento do rádio também é um surgimento da possibilidade de narração, né? Se a gente for analisar, a gente tem hoje vários estudos que falam sobre a narração esportiva. Eu tive a oportunidade de narrar no rádio, tive a oportunidade de ser repórter esportivo de pista no rádio, né? Narrei tanto no futsal como no futebol. Mas estava começando, né? E a narração esportiva e a reportagem de pista no rádio também, ela exige muito, né? Tanto a capacidade de você levar aquela informação com uma síntese, de forma mais sintética possível e de forma mais narrada ou descritiva possível, né? Veja que o surgimento do rádio, nós já tínhamos um anseio pelas transmissões das corridas de cavalo. As narrações das corridas de cavalo que existiam ali em São Paulo, que existiam no Jockey, em vários espaços, levou com que as pessoas também transformassem essa narração na narração dos jogos de futebol. Então, em 1920, a gente vai ter a transmissão no rádio da primeira partida de futebol numa equipe entre São Paulo e Paraná. Então, a gente tem ali o início com o Nicolau Tuma, que foi o primeiro narrador, né? Depois vão surgir outras escolas, Fiore Giliotti, Osmar Santos. A gente vai ter hoje muitos narradores, você citou o Queiroz, a gente vai ter, por exemplo, o caso do Pedro Ernesto na Gaúcha, sabe? A gente vai ter um conjunto de narradores que vão ser muito importantes, e hoje de narradoras, né? De mulheres narradoras, como a Isabelle Moraes, que é a primeira mulher a narrar um jogo oficial do Campeonato Brasileiro pela Série B, se não me engano, foi entre Patinga e Vasco, alguma coisa assim, foi na Rádio Inconfidência de Minas Gerais, e hoje ela trabalha para a Fox. Então você tem o pioneirismo dentro do rádio, dentro disso, e vão ter várias escolas. A escola que vai usar essa escola conotativa, ou seja, trazendo elementos diferenciados. Osmar Santos talvez seja um dos maiores narradores da história do rádio brasileiro, né? Por conta do que ele mostrou e do que ele trouxe, né, de emoção dentro do rádio. Você pega qualquer jogo que você vai ouvir dele, você ainda se emociona vendo a forma com que ele consegue transmitir emoção dentro do esporte. E veja que o rádio ele vai ser muito importante, porque no caso das regiões, no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, no Nordeste, muitos concentrados em Recife, Salvador, e algumas regiões como o do Rio Grande do Sul, que vai ali concentrar em Porto Alegre, são 4 regiões que vão exportar o seu futebol para o Brasil por conta do rádio. Veja que a Rádio Gaúcha chegava em várias emissoras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina no oeste e no sudoeste do Paraná com muita força. Se você for lá no sudoeste do Paraná, lá em Francisco Beltrão, na região quase próxima da Argentina, a maior parte dos torcedores vai ser gremista ou colorado.
Se você for lá no Oeste Santa Catarina, agora tem a Chapecoense, obviamente, que representa muito, mas o jogo da Chapecoense e do Grêmio é uma mistura que você não sabe quem está torcendo para quem ali, né? Se você vai para Recife, o Sport e o Náutico vão ter prioridade na mente das pessoas ali daquela região. É muito torcedor. Você vai para Salvador, a mesma forma, o Bahia e o Vitória vão ter muita força, Bahia de Feira de Santana, sabe? O Fluminense de Feira, você vai ter ali uma região que tem muita força por conta das transmissões de times históricos. E, obviamente, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Globo, vai chegar no interior do país com muita força. Vai chegar em vários espaços. E, obviamente, também a Rádio Record de São Paulo, a Rádio Pan-Americana, que hoje é a Jovem Pan, as emissoras de rádio paulistas vão ter a Rádio Globo de São Paulo, 1100 AM, por exemplo, que hoje foi desligada, mas a 1100 AM até outro dia pegava lá no Paraná. Então, você transporta os jogos do que eram desses times e vai exportar a equipe de futebol para o interior do país. Aí, por isso, vai ter muito torcedor do Flamengo na região amazônica, na região centro-oeste, na região norte, muito torcedor dos times de São Paulo, no interior de São Paulo, no interior do Paraná e no interior de Santa Catarina. Vai para a minha região, ali no Paraná, onde eu nasci, no centro do Paraná, mas mais para o norte, é muita gente torcendo para os times de São Paulo, muito por conta disso, sabe, Saulo? Porque é a primeira forma de exportar o futebol como massa vai se dar pelo rádio. Quando a TV chega preto e branco e a cores, a gente já tinha massas de torcida, sabe? A gente já tinha uma tradição. Veja que a gente vai ter transmissão a cores na Copa de 70. A gente já tinha experiências da Taça Roberto Gomes, o Campeonato Brasileiro, o time centenários, como o caso do Flamengo, como o caso de Vasco, enfim, dos times da região de São Paulo, dos times de Pernambuco. A gente vai ter já uma proporção muito grande dessas equipes pelo país. Então, quando chega a TV, esses times já estão consolidados. Não tem mais, assim, o que você... Claro que vai trazer pela primeira vez a sensorialidade de assistir uma partida de futebol. Mas o Pelé já era rei quando tá colorido, sabe? E era rei por conta de alguma coisa. Então, é muito por conta das transmissões, onde as pessoas paravam para acompanhar a Copa de 58, paravam para acompanhar a Copa de 62, por meio exclusivamente do rádio, né? Professor, olha, eu lembro... Eu tenho um primo que é cego, torcedor fanático do Santa Cruz, né? Não nos esqueçamos do centenário Santa Cruz. E eu fui assistir jogo com meu primo, a gente ia para o campo, não tem igual a narração do futebol, rádio e TV, não tem igual. O rádio, ele é imbatível, né? E o meu primo, como é deficiente visual, obviamente, o recurso que ele usava, né, para sentir a emoção do jogo era o rádio, e isso também eu não posso deixar de frisar. Professor, das antenas da internet ao telefone celular, da AM à FM, qual é o panorama do rádio hoje no Brasil? Pensando numa perspectiva mercadológica e cultural, o podcast vai tomar o lugar do rádio, professor? Eu acho que complementa muito o rádio, né? A experiência radiofônica. Nós tínhamos uma discussão alguns anos atrás se o podcast ultrapassaria o rádio, e a gente percebe hoje que são mídias que têm características diferentes e semelhantes em alguns aspectos. Eu coloco semelhantes porque fazem parte de uma mesma estrutura de linguagem sonora, né? Nós chegamos a uma fase do rádio que o rádio é um rádio expandido, ou seja, a gente precisa entender a linguagem sonora não atrelada mais ao aparelho rádio, né? Sei lá, aqui tem uma caixinha de som, mas que também é emissora de rádio, não está mais atrelada a esse aparelhinho, né? Está atrelada a uma linguagem complexa que está no AM, que está no FM, mas que está na internet, que está na emissora de rádio. Porque o que muda a emissora de rádio quando ela está no AM e no FM, e quando ela está na internet, sendo transmitida ao vivo no YouTube? Sabe? O que diferencia aquela emissora dela estar no YouTube ou dela estar aqui? Ou trecho daquela gravação ser colocada na internet, deixa de ser rádio, vira podcast? Sabe? Então, a linguagem sonora se torna um grande guarda-chuva em que abarcam várias características. Você tem na emissora de rádio uma transmissão ao vivo, contínua, muitas vezes all news, com notícias o dia todo, com músicas o dia todo, com a interação, com a companhia, né? Você tem ali aquela transmissão em contínuo que você pode ter várias formas de escutar, seja no AM, no FM, na internet. Já o podcast, a gente até então considerava o podcast inserido dentro dessa linguagem sonora do rádio expandido, mas é preciso considerar que tem algumas características que são fundamentais. O podcast é a mídia mais íntima que nós temos. Você pode fazer ouvindo outras coisas, mas qual mídia consegue falar no ouvido das pessoas e exige tanta atenção muitas vezes?
onde você vai ter um fone de ouvido ali para poder acompanhar e ter atenção naquela determinada narrativa, sabe? Não que o rádio não tenha isso, obviamente, não estou querendo dizer isso, mas você consegue concentrar aquilo. Muitas vezes o podcast é tão companhia quanto o rádio, porque você acompanha aquele podcast há tanto tempo que parece que você conhece o host do podcast, o apresentador ou a apresentadora. Você se transforma numa pessoa próxima, sabe? Eu preferi, por exemplo, não ver o Saulo nas redes sociais como pessoa, mas eu tentar ouvir só o podcast para depois associar a imagem, sabe? Porque a gente sempre faz isso, né? Você associa uma imagem, pensa de uma forma. Hoje, essa condição imagética ela está presente. O rádio, além de expandido, é um rádio hipermediático. Ou seja, você tem o rádio somente o som. O som é um elemento âncora, a gente precisa entender isso. Se eu vou fazer podcast, o meu elemento âncora é o som. Se eu vou fazer rádio, o meu elemento âncora é o som. Mas a gente tem condições de agregar imagens. Estamos aqui a gente conversando, mas as pessoas podem ouvir no Spotify, podem ouvir em outra plataforma, de forma tranquila, que não vai perder nada daquilo que está sendo colocado dentro daquela mensagem sonora, exclusivamente sonora, né? Quando a gente mescla isso, é um problema. De você dizer, tá vendo aqui o que eu estou te mostrando, por exemplo? Agora eu não estou mostrando nada. Mas tá vendo o que eu estou te mostrando aqui, de tal forma? Olha o que aconteceu em tal vídeo. A pessoa que vai só escolher ouvir vai ser prejudicada na hora de se considerar que aquela é uma linguagem exclusivamente sonora, né? Então a gente tem hoje um panorama muito interessante e veja que tantas emissoras de rádio se profissionalizaram para pensar esse rádio expandido, colocando na internet, transformando em TV, transformando alguns aspectos, não transformando em TV, mas colocando na internet, indo para o YouTube, indo para o Facebook, trabalhando muitas coisas. Você pega, por exemplo, mas isso é coisa da emissora de rádio lá do centro de São Paulo. Você vai para Caruaru e vai ouvir a Rádio Cidade 97, que é uma rádio totalmente expandida. Está na internet, tem toda uma relação de imagens, de câmeras, de repórteres. Você vai para o interior do Paraná para ouvir a Rádio Cultura, da mesma forma. Você vai para Itatiaia, em Minas Gerais, da mesma forma. Você tem um investimento muito grande nessa condição do rádio expandido. Por outro lado, o podcast também. O Tiziano Bonini, que é um autor italiano, fez um estudo para perceber como que o podcast chegou, né, no ponto que está. E ele identifica que a gente tem uma primeira fase do podcast, que é uma fase onde vão surgir os primeiros episódios, no modelo de conversa, no modelo de produção conjunta, coletiva, de ativismo, muitas vezes, né, sociais. E hoje a gente está numa segunda fase, que é uma fase de profissionalização, de entender como o meio funciona, né? De analisar a métrica, de pensar qual que é a linguagem, qual que é o assunto, qual que é a pauta, como nós estamos fazendo aqui. A gente não está aqui com um papo do nada, né? Tem toda uma preparação sua que vai colocar para que você chegue com as perguntas, chegue com os pontos. A mesma coisa é a sofisticação da linguagem sonora, nos podcasts narrativos. Você tem os grandes players do mercado, com grandes emissoras e indústrias da comunicação investindo nisso. E hoje o setor público tem o seu podcast, o setor privado tem. Os maiores produtores de podcast no Brasil são os assessores de imprensa, porque eles trabalham para determinadas empresas, pessoas, fontes. Você tem desde o podcast do deputado A, deputado B, deputado C, até o podcast da empresa que você vai comprar calçado, por exemplo. Então você vai ter um volume muito grande e que demanda de análise, porque está gerando renda para as pessoas hoje. O que a gente chegou nessa segunda fase é a possibilidade de garantir com que o podcast se consolide, não mais com mídia de nicho, até então a gente tinha, né? Voltada muito específica, voltada para um público muito específico, mas hoje é uma mídia de massa. O podcast mais ouvido na América Latina é um podcast de notícia de um grande conglomerado de mídia do Brasil. Então, um dos podcasts mais ouvidos da história no Brasil é o podcast do Projeto Humanos, o Caso Evandro, que passou dos milhões de ouvintes, né? Então, a gente tem um volume... E o Brasil hoje é o terceiro maior mercado de podcast no mundo em proporção de população. Então, os dados da Reuters, do último relatório da Reuters de escuta durante a pandemia, indica que o brasileiro quer ouvir podcast, mas que tem um assunto especializado, que tem um assunto aprofundado, que ele possa aprender com aquilo, inclusive. Então, é muito interessante a gente perceber como esse cenário cresceu e como ele se desenvolveu, né, para que as pessoas assumam que a linguagem sonora ela é muito importante para o seu dia a dia, para a sua vida, para o seu cotidiano, para o acesso às informações, né? É um cenário bem auspicioso que o senhor traz aqui para a gente. Professor, como última pergunta, com o rádio migrando para plataformas digitais e sendo representado por novos formatos, qual é o futuro do rádio no Brasil? A gente vai comemorar os 200 anos do veículo, professor?
Eu acho que com certeza, sabe, nós temos assim uma percepção e uma ampliação, né, das sonoridades e das estratégias sonoras de produção mesmo, muito importante, sabe? Hoje, se a gente for analisar, o número de pessoas que estão envolvidas em torno do meio é muito grande. O desenvolvimento das emissoras é cada vez maior na profissionalização das suas produções. Os produtos de podcast têm crescido de forma a acompanhar o próprio mercado. Não são só emissoras de rádio que fazem podcast, não são só emissoras de TV que fazem podcast, são jornais impressos, são mídias hegemônicas, são mídias alternativas, são movimentos sociais, são produções específicas de nicho. A gente está identificando, por exemplo, coletivos de jornalismo de soluções, jornalismo construtivo, que é um conceito de jornalismo pela América Latina. Na Argentina você vai encontrar coisas muito ricas, na Colômbia, no Peru. A América Latina assumiu, de alguma forma, aquilo que ela sempre foi, né? E veja, Saulo, que se a gente for analisar, a gente não precisa nem olhar para o futuro especificamente para entender como que essa mídia sonora e como que a sonoridade está dentro do nosso DNA. Basta olhar para o passado, porque a poranduba é a principal forma de transmissão de informações ou da historicidade das tradições dos povos indígenas, que é a roda de conversa. Se você pega os parejarás, que eram as primeiras formas de você transmitir mensagens pelo interior do país, eram indígenas que corriam para levar uma mensagem sonora, para conversar com as pessoas. Os chasques levavam mensagens faladas, sabe? Se olha para os nagôs, a mensagem também era na oralidade. Então essa forma oral, a oralidade que a gente tanto tem dentro desse formato de mídia, ela sempre esteve presente na história da humanidade. O grande problema é que ao longo da história da humanidade, nós, enquanto seres humanos, enquanto tradição de construção da história, a gente preferiu a palavra escrita do que a palavra falada. E depois a imagem desenhada do que o som. É interessante que se você olhar, por exemplo, que o próprio dizer é preciso ver para crer é mais importante do que eu ouvi dizer por aí. Se você falar que eu ouvi dizer, as pessoas vão ter cuidado. Agora, se você falar que eu vi, é outra situação. Essa imagolatria, né, essa condição imagética da sociedade, ela é muito complexa e muito complicada, sabe? Porque nós temos desde pessoas que não veem até pessoas que não entendem o que veem, não conseguem ter acesso àquela produção, né? Então, o áudio, o rádio, a conversa e a companhia vão estar sempre presentes de alguma forma dentro dessa forma de consumir mídia. Eu posso estar fazendo alguma coisa lavando a louça e ouvindo rádio, ouvindo podcast. Eu posso estar no trânsito ouvindo, eu posso dirigir e ouvir, eu posso conversar com alguém ouvindo, eu posso pensar em outras possibilidades que são as mais variadas possíveis. Veja que hoje, a segunda forma, segundo dados da Opinion Box do ano passado, a segunda forma de comunicação por meio do WhatsApp entre as pessoas, a primeira é pelo texto, a segunda não é por vídeo, não é por meme, não é por figurinha, é por áudio, sabe? Então a gente tem uma utilização disso muito grande. Uma das maiores preocupações, claro, com o futuro do rádio, a gente sabe que o rádio vai se manter, que a instituição rádio, né? Rádio, podcast, linguagem, ela vai continuar. O que a gente precisa hoje no Brasil é debater as responsabilidades da desinformação por meio de áudio fake no WhatsApp, obviamente, dos podcasts que têm uma irresponsabilidade muito grande no que colocam muitas vezes dentro desse espaço, e é preciso reconhecer que esse é um espaço público, é um espaço que é preciso ter cuidado no que a gente fala, e ao mesmo tempo não há uma regulação disso por meio das plataformas, né? As plataformas, elas são empresas, então o Spotify é uma empresa, o YouTube é uma empresa, sabe, o Deezer é uma empresa, e não necessariamente eles vão ter o controle sobre isso. A outra questão são as concessões públicas. Aí é tarefa do governo federal, da Câmara dos Deputados, da Comissão de Ciência e Tecnologia, fiscalizar, rever o Código Brasileiro de Radiodifusão, porque o Código Brasileiro de Radiodifusão é dos anos 60, para a gente ter uma ideia. Se avançou muita coisa, tem muitas emissoras. E o proselitismo político, as mentiras, a desinformação, até defesa de golpe a gente está tendo, sabe, em algumas emissoras de rádio, que se tornaram verdadeiros partidos políticos. E partidos políticos antidemocráticos, o que é mais preocupante ainda, porque se você defendesse uma causa dentro do aspecto da democracia, tá tudo bem, você vai lá e defende tua causa, né? Mas a concessão é pública. Ela precisa ver que essa concessão é parte do poder público, ela é cedida pelo governo federal. A administração do espectro radiofônico, ou seja, das ondas que estão passando, inclusive, pelo nosso corpo, é nosso direito administrar.
Por isso a concessão de emissora de rádio ela é pública. Eu acho que o grande problema para o futuro não é nem um problema tecnológico, né? Porque eu acho que a tecnologia vai desenvolver de tal forma e a sensorialidade vai ser tão interessante para a gente pensar. Eu acho que a vida está tão acelerada ultimamente que a gente parece que acorda, dorme, faz tudo tão corrido que o som ainda vai ser muito importante para fazer com que a gente se informe alguma coisa e vá para a universidade. E eu não estou nem falando de holograma, de outras coisas que eu não gosto muito de entrar nessas coisas de metaverso, que tem tanta gente passando fome, a gente está pensando em metaverso, comprando, fazendo metaverso. Mas, enfim, eu acho que a preocupação maior é a gente ter uma preocupação sobre o que seremos de nós como seres humanos utilizando essas tecnologias. Porque até um tempo atrás a gente acreditava, e vários autores acreditavam, que com a internet chegaria a possibilidade de discussão democrática, de ampliação dos direitos, a gente teria uma aldeia global, onde as pessoas lutariam por essas causas, as redes sociais digitais ampliariam essa possibilidade de uma esfera pública interconectada, o podcast levaria a uma possibilidade de várias vozes emitindo suas informações, e o que a gente tem visto na atualidade são discussões muito complexas no Twitter, no Facebook, pessoas brigando, se hostilizando, casos de racismo, de misoginia, de homofobia. Então, eu acho que é muito mais uma preocupação conceitual, né, sobre o que vai ser o futuro da utilização dessas tecnologias, da utilização do rádio, do que necessariamente como o meio vai continuar, né, o que é muito importante a gente fazer essa discussão na atualidade. Belíssimas palavras, professor. O senhor é extremamente necessário, um pensador necessário. E chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje. Com a gente, o jornalista e professor Luan Chagas, da Universidade Federal do Mato Grosso, que falou sobre o centenário do rádio. Professor, muito obrigado por sua participação em nosso podcast. Tenho certeza que este episódio será música para os ouvidos de muita gente, dada a relevância do tema tratado aqui. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Saulo, é sempre um prazer estar participando dessas atividades, porque eu acho que a universidade é pública e nós devemos prestar muitas contas à sociedade desse espaço que é financiado por quem está nos ouvindo. E quero dizer que é um prazer estar participando do teu podcast. O Papo no Auge virou um podcast para mim ouvir aqui no dia a dia, porque eu acho que tem temáticas tão interessantes, tão importantes, que fazem a gente sair da bolha, né? Então é muito legal ter essa oportunidade, queria agradecer e parabenizar você, inclusive, pelo trabalho que tem realizado essas últimas semanas. Parabéns mesmo, e a gente está à disposição para o que for necessário. Futebol diferente no Brasil, 2100, bola solta pelo comando, lá vem Verdão, fugindo Macedo pelo Miro, transou com o Jojo Beleza, cortou o Estevão, rebate de Jojo Beleza, é fogo no boné do guarda, um pra lá, dois pra cá, tocou pro gol, e que gol! Que bonito é! Jorge Gaúcha! E lembro a vocês que nos escutam, além do Papo no Auge estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, na Rádio da Universidade Federal de São Carlos, estamos também integralmente nos agregadores de podcast no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios, afinal o conhecimento precisa e deve ser propagado. Avalie o Papo no Auge nos agregadores de podcast, conferindo as estrelinhas se você gostou desse conteúdo. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!